Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar. Correção agora da página 30 e 31 do livro de História. Nós já vimos a página 26 e 27 num vídeo, no outro 28 e 29, onde falava de fontes históricas, né? E eu dei 3 tipos que a gente foi explicando com exemplos. Hoje eu vou dizer para vocês o seguinte. Nessa página 30 do livro de História, tem um texto que está dizendo que a gente pode também classificar as fontes históricas em 2 tipos, materiais e imateriais. Então tem um texto aqui que está falando sobre a cerâmica marajoara e sobre o frevo. As fontes históricas podem ser classificadas em materiais e imateriais. A cerâmica marajoara é um exemplo de fonte histórica material. Ela era produzida entre os anos 400 e 1400 pelos povos indígenas que habitavam a ilha de Marajó, no atual estado do Pará. A cerâmica marajoara é considerada uma fonte material, porque possui um suporte físico, ou seja, pode ser observada, tocada. Então, o primeiro tipo de exemplo que eles estão dando para a gente de fonte material é uma cerâmica. Então, é uma coisa que você pode pegar. Tem aqui as imagens, você pode fazer um vaso e pegar. Então, é um material, é um objeto. E que fica como uma fonte histórica, né, de um povo. Agora, a outra parte do texto fala sobre o frevo. O frevo é um exemplo de fonte histórica que é imaterial. Ele começou a ser praticado nos anos 1700 no atual estado de Pernambuco, principalmente nos municípios de Recife e Olinda, por trabalhadores negros que dançavam ao som de marchas de carnaval e músicas improvisadas. O frevo é considerado uma fonte imaterial, porque não possui um suporte físico, ou seja, pode ser observado, mas não tocado. Então, material é o que eu posso pegar. Então, se eu escrevo um livro e eu imprimo assim, é um objeto que eu posso tocar, que eu posso pegar? É uma fonte histórica que eu deixei? Sim, e é material. Agora, o frevo é um tipo de dança, né? É um ritmo de dança e que não tem como a gente pegar, mas é uma marca histórica, é uma fonte histórica? Sim. Então é imaterial. Tem uma atividade aqui para você analisar sobre o texto. Número 1. Como as fontes históricas podem ser classificadas? Então são os 2 tipos que você vai colocar, em materiais e imateriais. Número 2. Qual é a diferença entre as fontes históricas materiais e as fontes históricas imateriais? As fontes históricas materiais são objetos concretos, coisas que podemos tocar. As imateriais não podemos tocar. Na página 31 tem um quadro e a atividade é o seguinte: preencha o quadro com as informações apresentadas no texto, que a gente acabou de ver, sobre a cerâmica marajoara e o frevo, descrevendo o tipo de fonte histórica, quando, onde e por quem foram criados. Então, por exemplo, tá lá, cerâmica marajoara. Qual tipo de fonte que é? Material. Quando, onde e por quem foi criado? Então você volta no texto. Quando? Entre os anos de 400 e 1400. Onde? Na ilha de Marajó, que atualmente é o estado do Pará. E quem criou? Foram os indígenas, os povos indígenas. Agora, o frevo, que tipo de fonte que é? Daí você coloca imaterial. Quando, onde e por quem foi criado? Quando? Nos anos 1700, no estado de Pernambuco, principalmente, né, em Recife e Olinda, por trabalhadores negros que dançavam essas músicas no carnaval. Tá? Então aqui eu quero que fique claro assim, que são coisas que a gente pode deixar como marcas, que são as fontes históricas que alguém pode pesquisar um dia sobre a gente, e que tem aquela que você pode pegar e mostrar para a pessoa, ela pode tocar, é um material que ela pode conhecer, e tem aquela que é imaterial, como exemplo de um tipo de dança. E na atividade 4, o que fizeram? Um outro quadrinho, aqui, e colocaram as informações. Então aqui tem a carta do achamento do Brasil. O que é o achamento? Quando os portugueses acharam, encontraram o Brasil, né? Descobriram que existia o Brasil. Se é uma carta e que foi preservada, é uma coisa que é material, uma fonte material.
Quando, onde e por quem foi criada. Tem todas as informações no quadro. Foi escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal no ano de 1500. A carta contém informações sobre as riquezas das terras que se tornariam o Brasil. Agora, a capoeira é um tipo de fonte histórica, isso aqui é imaterial. Era praticado pelos africanos escravizados no Brasil desde os anos 1600. Trata-se de uma manifestação cultural que envolve canto, toque de instrumentos musicais, dança, golpes de luta, símbolos e rituais de herança africana. O que você tem que fazer com essas informações? Fazer um texto como o da página 30. Você pega as informações e você agora escreve. Daí você vai lá no seu caderno e coloca atividade da página 31 do livro. E você escreve o que foi falado sobre os dois tipos de fontes históricas que tem aqui. É muito fácil, muito tranquilo, mas não se esqueça, tá? Então, se alguém te perguntar, posso classificar os tipos de fonte histórica? Pode. Como? Em coisas que são materiais ou imateriais. E eu espero que vocês não esqueçam essa informação e continuem estudando. Hoje foi super simples e rapidinho, então um beijão pra vocês, gente. Ó.